Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da leitura do livro do céu, Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 1, trecho 17. Vitória na prova contra as tentações. Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parassem por completo, começaram a mitigar. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu devia fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me fundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais forte, e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo senti um estremecimento, mas me compelia e lhes dizia: mentiroso que sois, se isto fosse verdade, desde o primeiro dia o haveriam feito. Mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto, por isso digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Tá vendo como é importante esses conhecimentos entender? Porque hoje em dia, né, mais do que nunca, estão dando muito poder ao demônio, né? Mas olha só que está falando que o demônio não tem poder nenhum sobre nós, a não ser ali o que é dado do alto, né? Aquilo que é permissão divina, né? Deus permite, Deus tem um propósito para permitir, né? Então, assim, é confiar em Deus, entendeu? Não é estar dando poder a Ele. Então, se o demônio se aproxima, é por permissão divina, né? E muitas das vezes é por escolha mesmo da alma, e Deus permite, por escolha mesmo, né? Escolhas próprias, né, do livre-arbítrio do homem, né? Ali o homem dá essa legalidade, essa abertura para o demônio agir na vida dela, mexer, né, ali com ela. Então é importante entender isso. Ele não tem poder. Quem dá poder, né, somos nós mesmos. Ele só consegue fazer alguma coisa, né, por meio ali da nossa própria vontade. A nossa própria vontade dá poder ao demônio de fazer alguma coisa em nós ou através de nós, de fazer o mal, né? Mas ele não tem poder nenhum, e Deus permite ele se aproximar também. Por quê? Por respeito à escolha da pessoa, respeitar a liberdade, e também pelos propósitos dele, né? É tudo permissão, né? Então ele não pode tirar a nossa vida, se assim Deus não permitir. Então eles não têm poder nenhum. É isso que tem que ficar entendido, né? E não temer, confiar em Deus, né? E parar de estar dando poder ao demônio, achar que ele é poderoso e
a um ponto de achar que ele tem muito mais poder que Deus, porque é isso que aparenta, né, quando se fala dele, e fala tanto dele, né, é tanta mídia que dá a ele, que é assustador. O tanto que falam do demônio hoje em dia, né? E assim, tá falando aqui, eles não têm poder nenhum, eles são mentirosos, né? São mentirosos, eles fazem a gente acreditar, né? Eles mexem ali para fazer a gente acreditar que eles têm algum poder sobre nós. Eles têm poder. E eles só, como eu disse, eles só têm poder se a gente dá abertura para ele. Que a gente mesmo que dá esse poder a eles por meio da nossa vontade. Eles conseguem fazer algo no mundo por meio da vontade do homem. Ele usa o poder da vontade do homem para fazer alguma coisa. Mas eles não têm poder. Eles são espíritos inteligentes, têm inteligência, mas poder eles não têm. Então eles usam da vontade humana para fazer alguma coisa no mundo. Então assim, é muito importante entender isso, porque o medo faz dar essa abertura a ele. Então, nossa, é muito importante entender isso aqui, né? Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o que? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém, quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer. É fazer atos opostos, entendeu? Realmente não estar em conversação, né, com o demônio, não é paralisar diante do que está acontecendo, não é paralisar, mas se servir daquela situação para glorificar a Deus, se servir daquela cruz, né, daquela dificuldade para glorificar a Deus, oferecer pelos pecadores, fazer reparações, entendeu? É isso que vai fazê-los deixar furiosos, né? Eles furiosos, porque acaba que aquilo que eles estão tentando fazer para nos derrubar, né? Aquilo que achou que eles iam vencer, eles saem perdendo com o rabo entre as pernas, porque eles acabaram sendo o instrumento de glorificação a Deus. Então, meu Deus, né? Tomar consciência disso, aqui, né? E aqui esse exemplo aqui é rezar diante da situação, é oferecer aqui, né? Pelos pecadores, para a salvação das almas, para reparação, para reparar o coração de Deus, né? Às vezes riam-me quando começava a fazer as coisas habituais e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me fazia, tá vendo? É o contrário, né? Se vem tais sentimentos, né? Essa amargura, essa vontade de cair, quando vieram as tentações, é fazer isso aqui, é oferecer aquela dor, aquela amargura, né? Aquela vontade, aquela tentação de blasfemar, de odiar a Deus, de ofender a Deus, né? Aquela tentação de cair em pecado, é oferecer, né? Aquela violência que eles fazem, né? A violência da tentação, né? Oferecer a Deus, oferecer assim, atos opostos, né? Porque enquanto via que o Senhor merecia todo amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam, tá vendo? Então é fazer o oposto, né? É fazer o oposto, tomando consciência que Deus, né, é toda bondade, todo amor para conosco e não merece ser ofendido, né? E a gente oferecer essa tentação, né? Essa vontade de cometer pecado, mas oferecer, não cair em tentação, mas oferecer por todos aqueles que não resistem à tentação e preferem cair nos prazeres e ofender a Deus.
né? E que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção, nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Nossa, isso também é outra coisa que mais acontece, né? O que o demônio faz é fazer a alma entrar em desespero, é se desesperar da salvação, da misericórdia, né? Faz a pessoa desconfiar de Deus, da misericórdia divina, do perdão, né? Então, assim, a gente não fazer conta, não prestar atenção, né? Mas, assim, fazer todas as coisas por amor a Deus, sem interesses, sem se desesperar, né? Muito importante isso aqui, ó. Não presto atenção nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. É só isso que interessa, a gente fazer todas as coisas por amor a Deus, não por interesses, né? Porque se a gente for movida por interesse, a gente se desespera, né? Por uma situação, né? Ali faz a gente desesperar. Por uma cruz, a gente se desespera, né? Se desespera mesmo da confiança em Deus, né? E ele trabalha muito nisso, né? No desespero. Se a alma dá abertura, ele trabalha muito nisso, na desesperança. A pessoa desconfiar de Deus, né? Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa a meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, tá vendo? Confiar em Deus, esperar em Deus. E Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém e me dará um lugar onde eu possa glorificar mais. Então, o medo faz a gente se desesperar. Então, a gente não precisa temer, né? Confiar em Deus. Deus nos ama muito, né? E procurar fazer todas as coisas para Ele, sem interesse, porque Deus vai nos colocar no lugar que a gente merece, né? Então, se a gente tá fazendo todas as coisas por amor a Deus, então para que ter medo, se desesperar e tá fazendo as coisas querendo ganhar benefícios e esperar algo em troca, né? Principalmente de Deus, né? Então a gente tem que fazer desinteressada até mesmo dos méritos, né? E confiar mesmo, confiar em Deus. Mas as pessoas fazem, né? Ali, né? Quando ela tá na sua própria vontade, ela confia mais em si mesma, nas suas escolhas. Então acaba procurando ali fazer por si só atos para garantir a sua salvação e só se move para isso, né? Pensando de modo individual em se autoproteger, pensando em se salvar, como se Deus, né, não fosse justo, como se Deus ele não estivesse atento, né, a cada um. Como se Deus não fosse prestar atenção e pudesse se distrair e ali ela não recebeu o pagamento devido do que ela está fazendo, né? Então, é muito sério isso, né? Então, nesse medo, é aí que o demônio trabalha e faz a gente se desesperar e desconfiar por esse medo e por esse interesse em si próprio, na própria salvação, e fazer todas as coisas nessa intenção, pensando só em si mesmo, né? Ele trabalhar e acaba fazendo a gente ficar com medo e se desesperar diante de uma situação, acabar se desesperando, principalmente diante de um sofrimento, de uma cruz, de uma humilhação, né? Então é isso, a gente tem que fazer todas as coisas por Deus, para glorificar a Deus, por amor a Deus, sem esperar nada em troca, porque Ele sabe o que é melhor pra gente e Ele derrama as graças de acordo ali com o que a gente precisa, necessita. Ele sabe, Ele conhece cada alma e Deus é justíssimo, Ele jamais vai ser injusto, jamais. Então não precisa ficar desesperada, não precisa ficar preocupada em fazer isso ou aquilo para
para a salvação, né? Assim, pensando na salvação e ser egoísta, mesquinha, individualista, né? Mas fazer todas as coisas por Deus e deixe que Deus cuide de nossa alma, né? E fazer todas as coisas por Ele, para agradar a Ele, por amor a Ele, não para agradar criaturas, não para buscar reconhecimento e aplauso de ninguém, nem de Deus. Nem de Deus a gente tem que estar buscando reconhecimento. Tá cobrando de Deus que Deus reconheça algo que a gente está ali fazendo. Uma obra que está sendo feita, um ato está sendo feito. Mas inteiramente por amor a Ele. Para Ele ganhar e para a salvação das almas. Só isso que a gente tem que ser toda a nossa intenção e temos que estar focada em só agradar a Deus e só pensar em Deus e fazer por Ele. Por direito Ele merece. É de direito Ele receber toda a glória, todo o amor, né? Desinteressado, porque, né, Ele nos ama, né? Por bondade mesmo. Por desinteressado também, é um amor desinteressado. Nos ama de graça, né? E nos quer nosso bem, então é direito, né, Ele ter esse retorno também desinteressado, né? E Ele que é tão bom, ó, Deus é bom, Ele dará o que mais me convém e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais, tá vendo? Então a gente não tem que se preocupar, né, se desesperar, mas confiar em Deus, esperar nele. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, né? Ficar apreendida, ficar com preocupações, né? Se preocupar antecipadamente, né? Das coisas, né? Não ficar em pânico, né? Na ansiedade, então, apreensão, né? De toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu da terra e diante dos próprios demônios não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. Então Deus olha muito a intenção, né? Ele vê se a nossa intenção, qual é a nossa intenção. A gente está querendo mesmo ofender a Deus, não, mas é a gente olhar mesmo para o nosso interior. E ali, a intenção. A gente tá com a intenção de ofender a Deus? Não, então, para que ficar com apreensão, com dúvidas, né, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então, o importante é isso, é declarar diante do céu, da terra e dos próprios demônios, de não querer ofender a Deus. A minha intenção não é ofender a Deus, eu não quero ofender a Deus. E ponto. Né? Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim, que a alma adverte que vem a tentação, tá vendo? Sempre que vem a tentação, eu não quero ofender a Deus. Eu não quero consentir a esta tentação. Eu não quero ofender a meu Deus. É essa a minha intenção. Eu só quero amar a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Não quero ferir o coração de Deus com os meus pecados. Né? No momento da tentação é declarar. No momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre e também durante o curso do dia, né? Tá vendo? Sempre que vier a tentação, no momento da batalha, né? É a gente declarar, né? A intenção, eu não quero ofender a meu Deus, eu não vou ofender a meu Deus, eu não quero, né? Então, é muito forte, né? Então, sempre que estiver na tentação, é declarar, à medida que for se sentir livre, até que você se sentir ali livre, né? E também durante o curso do dia, né? Todo o dia a gente tem que estar nessa intenção, nesse propósito de fazer todas as coisas por amor a Deus e não querer ofender a Ele, né? Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, tá vendo? Então a gente não vai ficar perdendo tempo ali, né? Nas preocupações, naquela apreensão, meu Deus, será que eu cometi pecado, será que eu pequei? Né? E fica, meu Deus, naquela ansiedade, naquele pânico, naquele medo, né? Então, declarar isso, né, diante da tentação, né? Isso faz, blinda a alma, né? A alma fica blindada. Aqui, ó, fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não.
porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo temor. Agora quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação. Tá vendo? Então, diante disso é declarar, né, a intenção de não ofender a Deus e oferecer aquilo, aquela tentação, aquela situação, aquela circunstância, oferecer, né, em reparação, né, oferecer para Deus, né, e por amor a Deus, né. Então é muito incrível. Então, como eu falei, né, então ele achava que iria ganhar, sai perdendo com o rabo entre as pernas, porque ele acabou sendo instrumento para glorificar a Deus. Então imagina a raiva, né? O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. E mais, para vosso despeito quero viver, para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer a meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. Então é assim, é sempre fazer atos opostos, entendeu? É fazer atos opostos e oferecer tudo a Deus. É realmente não paralisar diante do que está acontecendo. Não ficar paralisado durante aqui, mas lançar, focar em Deus, né? Olhar para Deus e oferecer tudo por amor a Ele, né? Ficar resignada à vontade divina, né? E não ficar se debatendo diante da situação, não ficar temerosa, mas, né, em tudo, se lançar ali, é tudo viver em Deus, para Deus, por amor a Deus, oferecer, né? Não desperdiçar isso, porque é uma glória muito grande para Deus, né? E uma reparação muito grande a gente oferecer. Não desperdiçar, porque é de um valor muito grande, né? E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo, tá vendo? Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis, eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia, tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento, né? Então aqui no caso Luísa, ela estava fazendo tudo isso também, realmente ela estava passando por uma purificação, né? Então tudo isso era necessário porque, né, Deus tinha muito ali, né? Ali para, né, liberar, assim, era uma graça muito grande esses conhecimentos e o dom da divina vontade. Então ele precisava fazer tudo isso, né? É um processo que todos nós passamos. Para a gente receber esse bem tão grande, tomar posse desse dom, a gente passa, né, pela purificação, né? Purificar a alma, fazer a limpeza na alma, né? Todos nós passamos por isso, né? Trecho 18. Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando. Então assim durou mais ou menos tudo uns 3 anos, né, se não me falha a memória, uns 3 anos, né? Mas era assim, era intervalos, né? E aí com o tempo foi diminuindo, mas eles vinham uma vez ou outra, né? Mas era intervalo, né? A gente fica ainda assim, pensa que foi assim, foi pegado direto 3 anos, mas não, né? Tinha os intervalos, né? Porque senão realmente ela não suportaria, né?
Então tinha os intervalos, era muito intenso no início, mas tinha os intervalos, depois foi diminuindo, mas eles não deixavam de incomodar. Ela durou isso mais ou menos uns 3 anos, né? Uma vida nova, mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando. Porém, não eram tão frequentes nem tão feroz a batalha. E eu me acostumei a desprezá-los. Então, vamos vai entendendo, né? Entendendo, né? Que o demônio não tem poder nenhum sobre nós. Né? Então, ele só age, só faz qualquer coisa ali com a permissão. Ele só vai até onde Deus permite. Nada além. Ele não tem poder nenhum sobre nós, né? Então, quando a gente toma consciência disso, é uma mudança incrível, é uma virada de chave na cabeça. Incrível, incrível. Ele vai perdendo força, que a força que ele tem, o poder que ele tem, é a própria pessoa que dá. A própria pessoa que dá na liberdade. Então, quando a alma toma consciência disso, ele fica sem ação. Ele fica amarrado, totalmente amarrado assim, e sem poder ali sobre a alma. É incrível, né? E eu me acostumei a desprezá-los. Então é importante também entender a ciência de desprezá-los, né? É se resignar a tudo o que acontece. É isso. É se resignar. Entender que tudo é permissão divina. O bom e nem tão bom que acontece. No nosso dia a dia, a circunstância, tudo que nos acontece é vontade divina. E se a gente entender isso e se resignar a tudo o que acontece, meu Deus, nada dessas coisas tem poder, a gente não se desespera, a gente não fica com preocupações, mas é paz, entendeu? É paz constante. Mesmo que a gente esteja passando por algo muito difícil, mas a nossa alma está em paz, em harmonia, tranquila. Tranquila porque sabe que aquilo que está acontecendo é porque Deus está permitindo e tem um propósito. Né? Tem um para quê, né? É para me purificar, é para salvação, para minha santificação. É para um bem. Então a gente despreza mesmo, a gente sabe que tudo é um bem. É permissão divina e a gente sabe que Deus só permite aquilo que até onde a alma suporta. Além disso, ele não faz além. Ele não violenta. Então, não é para que se perturbar, né? Então, não tem para que estar com medos, perturbações, pânicos, ansiedades, preocupações. Então, assim, entender isso, meu Deus, como é incrível. É incrível como muda isso, né, na nossa cabeça. E como muda tudo, né? É uma vida nova, como a Luísa está falando. É uma vida nova, ó. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre de Esperata. Um dia, onde mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Nesse estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Quem lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe destroçava as pernas, quem os braços. Depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem. E isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim e chorando me disse: Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. Então é assim, tá vendo? As ofensas, os pecados, né? Acontecem, né? Então essa visão que a Luísa teve é assim, né? Para fazer entender a gravidade dos nossos pecados, o quanto fere a Deus, né? Quanto ofende a Deus, né? Como a Deus é tratado ao a gente pecar, ao a gente querer fazer a nossa própria vontade, né? Ao cometermos pecado e ofender a Deus, é assim que Deus é tratado, né? Então, ele é despedaçado mesmo, né? Ele é cravado a coroa de espinhos, ele é flagelado. Tudo aquilo que Jesus passou na paixão, são tudo, né?
ali as consequências dos nossos pecados, são os nossos pecados sobre ele. Então, se a gente continua ofendendo a Deus e pecando, né, a paixão ali está continuando ali, ele está continuando sendo crucificado, né, continuando sendo ali cravado a coroa de espinhos. Então, é muito grave, né? E a pessoa pensa assim, ah, não, Jesus já está glorificado, ele está lá, né? Está glorificado, nada a ver, não sente nada. É a gente que pensa, né? Nós estamos enxertados em Jesus. Nós fomos ali gerados no ventre da mãe junto com Jesus, estamos todos nele, né? Você acha que é à toa quando se fala que a gente é o corpo místico de Cristo? E ele é a cabeça, né? Então ele sente tudo. Então ele participa. Então se a gente comete pecado, ele sofre no corpo dele, ele sofre. Ele sente a repugnância, sente a dor, sente tudo, né? Ele sente as nossas alegrias e as nossas tristezas, né? Então assim, se a gente ofende, comete pecado, ele sofre também, né? Então isso tem que ficar entendido, né? Porque a pessoa pensa que Deus não vai sentir nada, que Jesus está lá no glorioso e não vai sentir nada, né? A gente que pensa, é o contrário. Tá aqui a mãe falando, ó, filha, vê como é tratado meu filho pelos homens? As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre, a própria mãe falando. Ele sofre. Eu tentava vê-lo e avistava-o todo ensanguentado, todo ferido e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. Então assim, Jesus não tem trégua. Imagina 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Imagina o quanto Deus ali é maltratado. Quanto Deus é ofendido de cada ofensa, de cada pecado. Meu Deus, Jesus não tem trégua. Tem um trecho aqui do livro do céu, que agora não lembro qual o trecho, que a Luísa vê ele coroado de espinhos, né? Sabe, muito ferido e coroado de espinhos, e ela ali tira a coroa dele e coloca nela. E quando ela tá ali, tá colocando, quando coloca essa coroa de espinhos para aliviar ele, e ela sofrendo no lugar dele, quando ela olha, tá outra coroa de espinhos sendo cravada na cabeça de Jesus. Então assim, Deus não tem trégua, é ofensa atrás de ofensas, é pecado atrás de pecado, e ele sofre tudo nele. Então imagina, ela assim, meu Deus do céu, ela ficou assim de doer, ela dizendo, né, que quando ela tirou uma coroa de espinhos, logo outra estava sendo cravada na cabeça dele. Então imagina, né? Então sim, Jesus não tem trégua por causa das ofensas, né, das criaturas. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando. Imagina, né, a dor da mãe de ver um filho tão bom, né, tão bondoso, que nos salvou, um coração tão bom, tão amoroso, misericordioso, um Deus tão incrível, né, ser assim, né, tão maltratado, né, as pessoas não reconhecer, não amar esse Deus tão bom, né, então é de doer para a mãe ver, né, tantas ofensas em direção a seu filho, né. Aproxima-te a beijar as chagas de meu filho, ele te escolhe como vítima, e se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto padecer. Não aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto perturbavam. Fazia muito ruído e via que tudo o que tinha visto, que tinham feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim, se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores e estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida.
Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo aqueles membros tão lacerados se curavam. E o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se a nova vida. Então o amor, a caridade, correspondência no amor a Deus, cura as suas feridas, o amor cura, porque Ele é amor, Deus é amor. Então o amor que cura, Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer mil mortes, porque o Senhor tudo merecia, e que eu não poderia opor-me ao que Ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassava o coração, especialmente a Santíssima Virgem que me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu viste o quanto me ofende e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade. E sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Então assim, as pessoas elas não estão se dando conta que estão na beira do abismo. Elas estão caminhando, estão caminhando e estão tão cegas que não enxergam o caminho que estão percorrendo, E estão à beira do precipício, estão à beira de se precipitar-se no inferno e não se dão conta. As pessoas perderam tanta consciência, não tem mais consciência, que não percebe o mal que está fazendo o mal para a própria alma, E ela está na beira do abismo e não se dão conta, Vem oferecer diante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo, te dou a minha mãe. Então é incrível aqui também, que a gente não sofre sozinho. Então, tem que a gente realmente não é um nada, a gente não é nada. E até assim nos sofrimentos, se não for Deus, a gente não passa pelo sofrimento. Então é Ele que sofre em nós. E a gente participa de suas dores, de suas penas, mas é Ele que está sofrendo em nós. O que a gente sofre é só uma parte. Porque se Ele realmente fizesse a gente sofrer tudo que deveria sofrer ali, se a gente não suportaria, a gente morreria. Então, assim, boa parte é Ele que sofre em nós. E a gente participa de uma parte de suas penas, Então, assim, é de grande valor esse sofrimento. Dói, é amargo, é sofrimento, sim, como Jesus está dizendo, mas o que vai sair desse sofrimento, se a pessoa aceitar, dizer fiz e se resignar, não ficar se debatendo diante da cruz, não reclamar, não murmurar, mas aceitar, quanta graça não vai sair? Meu Deus, então assim, as cruzes dos sofrimentos é uma graça, assim, é um presente. É um presente de purificação, de santificação, e de graça, mas de salvação. Repara o coração de Deus e salva as almas. É ajuda para as almas. É muitas graças, muitos frutos que saem daí, Da resignação à vontade divina, da resignação diante do sofrimento, de aceitar os sofrimentos, E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também ofereci-me toda a ele e à Virgem,
disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dar-me o sofrimento, mas rogo-te, dar-me a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentavam sua raiva. Então eles ficavam furiosos, que a pessoa estava resignada ali. E não correspondia ali aos ataques dele, aos tormentos que vinham. Mas se resignava, se servia daquilo para reparar a Deus, para glorificar, para salvar as almas. Então é muito incrível, né? É muito incrível, maravilhoso. Trecho 19. A vítima inicia a fazer seu ofício, ligando-se às penas de Jesus Cristo adornado com uma coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente da soberba. Começa a inanição de Luísa. Então, assim que eu estava falando, né? Além, assim, essa graça muito grande, né? Dos frutos que se produz, né? Diante ali da resignação, né? Ali diante do sofrimento da cruz. É muito incrível porque só da gente saber que ao sofrer, ao me resignar, e tô dando alívio, reparando o coração de Deus, aliviando a Deus, né? Deixando Deus repousar e sofrer no lugar dele. Meu Deus, então assim, é uma graça muito grande. É uma felicidade de saber que a gente tá dando alívio a Deus, consolando a Deus, deixando Deus descansar, né? De tanta ofensa e a gente sofrer no lugar dele. É muito incrível, né? Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, vê o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos é tanta sua soberba que infestaram todo o ar. E é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no empíreo. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham a si o céu. Então tá vendo como tá triste, né? Como é que é a soberba. A soberba, o homem se achar-se ali, né? Deus de si mesmo, se achar que é alguma coisa, né? O homem se acha, né? Alguma coisa, né? Então, isso é um perigo muito grande, porque vivendo desse modo, fazendo isso, eles fecham as graças, fecham o céu, podem perder até a salvação, né? Porque pensa, o demônio, né? Lúcifer, ele perdeu o céu, ele foi expulso do céu por causa de soberba, por causa de orgulho. Não foi porque adulterou, não foi porque ele matou, não foi porque ele roubou. Foi por causa de orgulho e de soberba. Então, olha só a gravidade, né? E a gente tomar consciência dos nossos atos, que está sendo, né? De como a gente está se portando, as nossas atitudes, e tomar essa consciência de que não somos nada, não somos ninguém. Não somos capazes de fazer nada por si mesmo. Tomar consciência que todas as coisas é Deus, né? É Deus, se não for as disposições divinas, se Deus não dispor todas as coisas, né? Se Deus não conservar a nossa vida e providenciar o necessário, a gente não consegue fazer nada sem Deus.
não conseguimos nem mover, não dar um passo, nem respirar, se não for Deus, né? Então, primeira coisa, né, é tomar consciência disso, que não somos nada, né? E achar-se alguma coisa é soberba, né? E isso fecha o céu. Fecham o céu a si, né? A si mesmo o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo a dar-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas o novelo inteiro, né, que cobria toda a cabeça, não era uma coroa assim ao redor. Ele, né, assim, vestia a cabeça como um chapéu, assim, como, né, cobria toda a cabeça. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu aceitava. Então é incrível, Deus não faz violência. Ele sempre espera o sim da criatura, ele não faz violência. Você viu, ele tirou a coroa, mas ele esperou, né, ela consentir, dizer sim, se ela aceitava sofrer por ele, né, para reparar o coração dele. Eu me sentia tão aniquilada, percebia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me fazia destroçar o coração, e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez, e a introduziu sobre minha cabeça, e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que percebia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos sentia me penetrar até a boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar alimento, e ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre, só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que naquele estado de dormência me tinha sido comunicada as penas. Assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também, como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comiam, atribuíam-no a um capricho meu, e naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam, mas o Senhor não queria esse ressentimento, e eis como aconteceu. Então é isso, né, que traz esse trecho para a gente meditar, né, e compreender. Diante dos sofrimentos, né, diante das cruzes, das humilhações, das doenças, né, a gente não reclamar, não ficar em murmuração, não ficar dizendo que é injusto passar por isso, que não está entendendo porque está passando por isso, mas diante dessa circunstância, desse sofrimento, a gente se lançar em Deus e trazer na nossa memória os sofrimentos de Cristo. Nossa, Jesus sofreu muito mais. Isso aqui que eu estou passando não é nada, porque quando a gente pensa na paixão de Cristo, a gente vê que o nosso sofrimento é uma miséria, é um mínimo assim, que Deus sofreu muito mais pela minha salvação, para
me redimir dos meus pecados. Então, quanto que Jesus sofreu? Então, um exemplo, uma dor de cabeça que a gente passa, até uma dor de cabeça, a gente oferecendo para Deus, meu Deus, é assim, o fruto que sai daquilo, né? Uma reparação para Ele muito grande. É uma simples dor de cabeça, né? Mas a pessoa se resignando e oferecer na intenção pura, por amor a Deus ali, para reparar a Deus, né? Pela salvação das almas, a pessoa esquecer de si e viver aquilo por amor de Deus, né? Por amor a Deus e oferecer para reparar a Deus e pela salvação das almas. Meu Deus do céu, é muito incrível. Porque pensa, Deus, a gente pensa assim, a gente tá passando por um momento assim, uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, né? Que parece ser insuportável, mas, né, se a gente ficar em Deus naquela dor e pensar, nossa, Jesus sofreu a coroa de espinhos, foi perfurado a cabeça dele, né? Foi um novelo inteiro. Quanto que Jesus sofreu com aquela coroa que atravessou, furou a sua cabeça. Então a gente começa a meditar naquilo, a gente vê que não é nada que a gente está passando. É muito pouco essa enxaqueca que a gente passa. E que Ele, sem merecer, sofreu tanto por amor de nós. E essa dor de cabecinha a gente não vai sofrer, a gente merecendo, porque sabemos que nós merecemos passar pelos sofrimentos. A gente sabe que merece. E passar, né, e oferecer isso, né, tomar consciência que é muito pouco que eu estou passando. E oferecer a Deus para reparar pelas minhas ofensas e as ofensas, né, das criaturas. Pedir perdão a Deus, oferecer pedindo perdão, reparando, né, é muito incrível. Então, assim, a pessoa não paralisa. Se a pessoa, diante do sofrimento, né, fazer isso, ela não paralisa diante da dor. Aquela dor não vai ser um peso, né, mas ela vai passar por aquele sofrimento em paz e feliz pelo fruto que vai sair daquele sofrimento, né? Ela está passando por amor a Deus, está oferecendo. Então, aquilo ela não vai paralisar diante daquela dor, né? Então, ela não vai correr risco de murmurar, reclamar, ofender a Deus, né? Então, a pessoa, se a gente tomar consciência disso e aprender a entender isso, meu Deus do céu, é assim, nenhum sofrimento será grande. Por mais doloroso que seja, nenhum sofrimento irá nos assustar, nos deixar temerosos, nós ficar com dúvidas, ficar com ressentimentos diante do sofrimento ou diante da pessoa que está fazendo a gente sofrer. Não vamos guardar rancor, porque sabemos que é Deus. A gente tem que olhar para todas essas coisas que é Deus. É Deus que está me fazendo passar por essa humilhação através dessa pessoa. Então a gente não vai guardar rancor da pessoa, raiva, porque é Deus que está permitindo aquilo para me purificar, para me santificar, né? Aquela pessoa está sendo instrumento de santificação. Em vez de a gente reclamar, a gente louvar e agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, né? E agradecer a Deus e pedir para que Deus abençoe aquela pessoa. Não sentir raiva, rancor, ressentimento. Então, assim, olhar todas as criaturas em Deus, né? E tudo que nos acontece é Deus, né? Através das circunstâncias e através das criaturas. É Deus. É Deus que está me batendo, é Deus que está me amando. É Deus que está me dando esse presente, é Deus que está me humilhando. E é assim. E a gente entendendo isso, a gente vive uma paz constante. Constante, constante, constante. Incrível, né? Trecho 20. Sofrimento por parte da família, o grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela, mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu nesse estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui ao outro quarto para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova.
Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Então, diante das humilhações, diante das situações, a gente correr para Deus. É isso, é correr para Deus, pedir forças e ajudas de Deus. É se lançar em direção a Deus diante das provas, porque a gente não tentar querer passar por aquilo assim, buscar forças em si mesmo, porque a gente não vai. A gente não tem forças por si mesmo. A gente não vai passar por essa prova sem a ajuda divina, Então é correr e pedir ajuda a Deus, Ajuda e força a Deus para suportar, E enquanto eu fazia isso, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha divertido. Enquanto eu estava nisso, eu dizia: Senhor, não deixes que me vejam. Então assim, ela tinha uma preocupação consigo mesma, com a sua imagem. É uma preocupação consigo mesmo, Então Jesus contraria mesmo tudo, para a pessoa morrer para si mesma e para sua vontade, Então a pessoa tem muita estima própria e é uma autoproteção, Então aqui Jesus vai e contraria, E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo. E tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista, quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar. Porque na posição em que me encontrava, assim permaneci, e poderiam dizer que estavam rezando. Então me descobriram. Enquanto eu perdi os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhes lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os pés. Blasfemando-o, puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria assim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava o Senhor um pouco de trégua. Depois daqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Então, assim, as pessoas só estão preocupadas ali com o externo, o exterior, Então, só se preocupa para cuidar das coisas terrenas, das criaturas, de suas coisas, seus planos, Resguardar o seu corpo, mas totalmente desprezam e não se dão conta que tem uma alma e ela é eterna. Não se dão conta, Então, não procuram fazer esses atos e viver a sua vida nesse propósito, um pensamento na eternidade, no céu. Então, estão tão cegas com as coisas do mundo que elas não enxergam, o quanto estão ofendendo a Deus e quanto estão fazendo mal a elas mesmas, O quanto elas estão na lama, Então a pessoa fica tão cega que não vê na lama onde ela está ali, deitada,
Por isso chega a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo que sabe a terra. Então, estão muito atentos à terra, ao mundo, às suas coisas, a seus prazeres, às suas paixões, aos seus planos e desprezam, né, as graças, as inspirações divinas, né, as ajudas divinas, tudo que Deus envia ali para despertar as almas, para elas entenderem o caminho que estão percorrendo, a lama que estão pisoteando, o quão sujas elas estão. Elas desprezam completamente, pisam nas graças. Que a cruz é uma graça. Às vezes Deus envia as cruzes e os sofrimentos e elas cospem na cruz, pisam na cruz, não aceitam, rejeitam a cruz. Então ela está rejeitando a graça, porque é uma graça muito grande. A cruz é um amor de Deus, uma misericórdia muito grande de Deus, né? É uma demonstração de que se importa com a alma, que está tentando ali despertar, acordar a alma para a imundície em que ela está ali, vivendo. Enquanto ela está distraída com as coisas do mundo, esquecendo da sua alma, e a alma está agonizando, morrendo, por causa dos pecados e as pessoas não se dão conta, né? Então elas desprezam, espezinham nas graças de Deus, né? Debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo, o que a mim não pertence. Então o que Jesus está nos ensinando, né, é se elevar, né? Sair da terra, das distrações do mundo, de desapegar de criaturas, de desapegar das coisas, de seus planos, até da estima própria, de si mesmo. Desapega de tudo e se aborrece, né? Tipo assim, larga, né? Larga, se aborrece, despreze tudo aquilo que não pertence a Deus, né? Já lança fora tudo aquilo que não pertence a Deus, que, né, não faz parte de Deus. A gente lança fora, retirar da nossa alma, dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa vida, né? Desprezar tudo isso que não pertence a Deus. Não te importem as zombarias que recebes da família depois de me terem visto sofrer tanto. Então ela não se importava, porque ela não estava preocupada, né, ali com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. Então é a mesma coisa somos nós, se a gente desprezar, né, a gente não ter conta nada disso e não ficar querendo se autoproteger, né, das zombarias, das humilhações, né, e não querer se proteger, né, não se importar, não se dar, não levar em conta tudo isso, né. Quando a gente, é como eu falei, quando a gente medita e vê tanto que Jesus sofre, tanto que Jesus sofreu na sua paixão e que ele continua sofrendo pelas ofensas, a gente não se importa, né. A gente esquece de nós mesmos, sabe quanto Deus está sofrendo, que não é nada que a gente está passando. Nada, né? Só te importes com a minha honra, tá vendo? É pra gente se importar só com os interesses de Deus, com a glória de Deus, com a honra de Deus, porque ele continua sendo ofendido. E Deus não merece, porque enquanto estão ofendendo a ele está conservando a vida de cada um, dando fôlego, mantendo o fôlego de vida de cada um, mantendo as coisas em ordem, a criação em ordem, providenciando a luz do sol todos os dias, mantendo a terra, providenciando o alimento. Então, assim, Deus não merece. E que a gente só se importe com a glória e a honra dele, porque ele constantemente está sendo ofendido, né? Sendo desprezado. As almas estão sendo ingratas, não reconhecem o amor de Deus, né?
as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. É só com isso que a gente tem que se importar, com a glória de Deus, em amar a Deus, em se interessar pelas coisas de Deus, em reparar o coração dele pelas ofensas que continuamente ele recebe e pela salvação das almas. É só com isso que a gente tem que se importar. Não me deixes sozinhos no meio de tantas penas que me destroça o coração. Tudo que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que eu quero de ti é imitação de minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. Então é isso que ele quer para todos nós, não é só para Luiz. É para todos nós a imitação da sua própria vida, né? E que a gente não tenha medo e tenha coragem, né? E não tenha medo diante das situações e circunstâncias que se apresentam, mas que confia nele, né? Não ter medo, não ficar tentando se resguardar, se proteger, né? Não ficar pensando em si mesma, né? E não achar injusto o que está acontecendo, mas se resignar à vontade de Deus, confiar nele, né? E oferecer tudo, viver tudo por amor dele, oferecer para reparar e pela salvação das almas. É só isso com que a gente tem que se ocupar. E deixe que ele se ocupe das nossas coisas. A gente não precisa ficar paralisando diante das nossas coisas. Se preocupar com a nossa vida, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Não, é ele, deixa que ele cuide de tudo. Ele sabe o que é melhor pra gente. A gente cuida das coisas dele e ele cuida das nossas. É assim. Sem se preocupar, sem estar ditando, sem ficar se preocupando. Vou fazer isso, vai que Deus, né? Deixa distraído e não presta atenção nisso, né? Deus, ele sabe, ele nos conhece, sabe até o fio de cabelo, quantos fios de cabelo caem na nossa cabeça, quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Então ele nos conhece cada detalhe, nada passa despercebido dele. Ele sabe o que nós necessitamos, o que precisamos. Então a gente não tem que se preocupar com nada disso, né? Se atentar com nada disso, né? E só focar nele, né? Em prestar atenção nele, em cuidar das coisas dele, em reparar a ele, porque ele está sozinho. A maioria não está pouco se lixando para Deus. Acha que Deus está lá na glória, sabe? E é totalmente aquém, que não sofre, que não se entristece, que não sente dor, que as ofensas não chegam até ele, né? Então é importante a gente tomar consciência de tudo isso que Jesus está falando, né? Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível, para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faças sofrer em segredo. Então é isso, se autoproteger, né? Se resguardar, né? Aquela preocupação do que as pessoas vão pensar, do julgamento das pessoas. Então, né? A gente é um nada e Deus quer que a gente morra para tudo isso, né? E ele estava trabalhando isso nela, né? A Luísa tinha muito disso, né? E nós temos isso também, o ser humano tem muito disso, né? Isto era meu único contentamento. E agora também disto estou privada. Diz-me como farei. Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem, tá vendo? Preocupação consigo mesma, né? O que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão pensando dela, né? Então é aquela, né? É aquilo que o ser humano tem de estar se resguardando, né? De que as pessoas não falem dela, preocupada com a autoimagem, né? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim,
de modo que não tenho mais paz. Socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre os braços, tá vendo? Então não é para estar se afligindo diante das situações. Não é para se perturbar, mas é para ficar abandonada à vontade de Deus, ao que Ele está dispondo, se resignar, confiar nele, deixar Ele livre para trabalhar, deixar Ele livre para fazer. E aí ficar abandonada nos braços do Pai. Se abandone como morta, né? Não fique pensando, né? Avaliando a si mesmo, nada. Se abandone nos braços de Deus, né? Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti, tá vendo? As distrações. Então ficar avaliando, vendo que as criaturas, né, não vê o que Deus está fazendo através delas, mas assim, ficar olhando, se perdendo demasiado, né? As criaturas, o que está sentindo, o que está acontecendo, né? Atrapalha. E Deus não consegue agir livremente e fazer ali o que precisa ser feito. Então ele não tem liberdade, né? Se a gente ficar se perdendo ali, mantiver o olhar ali preso naquela situação, naquele sentimento, naquilo que eu estou sentindo, no que as criaturas estão dizendo, então é morrer para tudo isso, entendeu? É não dar conta disso, mas ficar abandonada, porque senão ele não tem liberdade de agir, ele não pode agir livremente na nossa alma, derramar os bens, as graças que ele quer derramar, né, diante daquela circunstância, daquela situação que ele está dispondo, né? Não queres confiar em mim, né? Então a gente está se perturbando, se preocupando, é falta de confiança, né? Não sabes o quanto te amo e que tudo que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem, tá vendo? Então, tudo que Deus permite é para um bem. Não importa de onde vem, é isso que a gente tem que entender. É para um bem, né? É para um bem para nossa alma, é para um bem para a salvação das almas, se a gente oferecer tudo que a gente passa, se resignar. O fruto que é colhido disso é imenso, imenso. Então é isso que a gente tem que entender aqui, eu vou repetir. Não sabes o quanto te amo? Então esse é amor. Os seus sofrimentos é amor. Aquela doença que você está passando, que eu estou permitindo, é amor. Essa cruz é amor. Essa humilhação é amor, né? Porque o ser humano não entende isso como amor, né? A primeira coisa que o ser humano quer é rejeitar a dor, porque incomoda, né? Incomoda, a dor incomoda, é chato, né? Mas assim, a gente tem que entender isso, tem que virar essa chave, que tudo que Deus permite é por amor, seja através do nosso marido, de algum parente da família, do patrão do trabalho, de um amigo no trabalho, na paróquia, aonde a gente for, as situações que se apresentam, através das criaturas ou através até dos próprios demônios, as tentações, né? Ou através diretamente de Deus, né? É para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado o qual te escolhi, tá vendo? Tem que confiar em Deus, né? Por isso, quero que de olhos fechados esteja em meus braços. Então, não olha, né? Não fica prestando atenção. Olha para mim. Sem olhar nem investigar isso ou aquilo. Confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo. Tá vendo? É perda de tempo ficar prestando atenção nessas coisas. Se fizer o contrário, a gente vai estar perdendo tempo. E ali, Deus não vai fazer ali o que Ele quer fazer. Vai conseguir agir livremente e não vai derramar as graças e fazer o que Ele quer fazer na nossa alma, em nós e através de nós. Então, Ele está falando aqui, ó, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Tá vendo? Então, vai acontecer o oposto. Quantas criaturas usa de um profundo silêncio
ser benigna e dócil com todos, né? Então não ressentir, não sentir raiva, não brigar pelo que as criaturas estão fazendo em direção a nós, mas ser benigna, ser dócil, docilidade para com todos. Então é não sentir raiva, mágoa, não desejar mal, não querer vingança diante do que aquela pessoa está fazendo. Porque é Deus que está usando daquela pessoa, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, seu amigo, na paróquia, na pastoral, eles estão sendo instrumento, né, nas mãos de Deus. É Deus que está se servindo deles, né, para nos purificar e santificar, né, e retirar frutos. Se assim a gente resignar, não ficar se debatendo, ele vai ter livre liberdade ali de colher os frutos que ele quer colher, né, para benefício das almas e para reparar o coração dele, né? Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação. Então, a nossa vida, o nosso respirar, que a gente respire para reparar a Deus. Que o nosso mover, nossos passos, os pensamentos, que a gente não fique pensando em criatura, em dor, em nada disso, mas que os nossos pensamentos que sejam movidos para Deus, né? Os nossos afetos, o afeto, o amor seja para Deus e que a gente ame as criaturas em Deus, né? Então as palavras que saiam da nossa boca sejam para Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Então todo o mover da criatura seja contínuos atos de reparação, né? E esses atos de reparação aplacam a justiça divina, né? É o que ele está falando aqui, ó. Sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Então, assim, as criaturas se incomodam mesmo. E isso permite, né, que as criaturas venham nos incomodar nesse processo de purificação, né? Não é pouco, né? Então, Jesus já está alertando, não é pouco. Mas oferece até esses incômodos, né? Oferece tudo, fecha os olhos, não fique olhando nada, né? Mas fique ali, é ali de olhos fechados que ele fala, né? De olhos fechados e abandonados nos braços de Deus, né? Muito incrível aqui, né? Se a gente tomar consciência disso aqui, né? É outra coisa, né? É outra coisa. Como, uau, tira um peso assim, né? Como a gente se sente leve. Depois disso, fiz tanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidasse bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam de ir à igreja, já me davam mais liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caíam nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas. Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? A dar-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Então, assim, é importante entender aqui que é incrível. Você vê que a Luísa, ela reclamava, né? Ela sentia uma pena muito grande, porque ela olhava ainda para si aqui, né? Mas você vê que uma coisa importante a gente tem que entender, que ela não ficava reclamando para as criaturas. Ela não ia para as criaturas reclamar. Ela ficava reclamando com a mãe, com os irmãos, com o pai, né? Com algum amigo. Não reclamava com as criaturas. Ela ia para Deus. Ela reclamava com Deus. Ela ia conversar com Deus.
das suas dores, das penas que ela estava sofrendo. Então, muito interessante isso aqui, né? Outra coisa para prestar atenção, né? É que diante das situações, né, a gente não está se perdendo ali nas criaturas e querer buscar consolo nas criaturas, mas e se lançar em Deus, né? É conversar com Deus, é buscar ali ajudas em Deus, né? E até mesmo, se for de reclamar, mas é ir em direção a Deus, não ir para as criaturas. Reclamar com as criaturas, buscar consolos ali nas pessoas, né? Então você vê que ela ia em direção a Deus, ela reclamava, mas ela ia para Deus, pedir ajuda a Ele, ajudas que ela não estava suportando. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras. Por exemplo, eu sou a tua ajuda, o que temes? Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas. Está vendo que a vida de Jesus se repete na nossa? Mas não é diferente. Não é diferente. Então, a gente deveria se alegrar, não ficar entristecido pelas humilhações, o que as criaturas fazem, pelo julgamento das criaturas. A gente não deveria entristecer e se alegrar, porque a gente está vivendo a vida de Cristo. Porque Jesus mesmo viveu tudo isso. E a vida dele se repete em nós. A gente não vai deixar de passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Todos nós passamos, né? Então Jesus também foi julgado. Então quando a gente medita na vida de Jesus, é incrível. É muito, muito incrível, porque a gente não se entristece, porque é uma alegria de saber assim, que a vida de Jesus está se repetindo em mim. Que Ele está vivendo, dando continuidade à sua vida em mim. Então tudo que Ele sofreu, eu estou sofrendo também. Então é um privilégio, é uma graça muito grande. Mas até me disseram que estava possuído. Tanto que me viam com os olhos perversos. Tinham-me entre eles mais de má vontade e maquiavam tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então, não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Tá vendo? Então, assim, todo o sofrimento que a gente passa, que Deus permite, é isso. Ele quer que nós imitemos a sua vida, seja semelhante a Ele, E a gente vai viver, e sofrer o que Ele sofreu. Então, isso é uma graça muito grande. Então, a gente não tem que reclamar, mas agradecer mesmo por a vida dele estar se repetindo na nossa, estar vivendo o que Ele viveu. E o que a gente vive não é nada, comparado ao que Ele viveu. Não é nada, Então, a gente tem que louvar e agradecer a Deus, se abandonar nos braços dele, Não ficar olhando o que a criatura está fazendo, não ficar examinando nada, mas se abandonar nos braços do Pai. Amém? Fiat.